tal qual se apresenta perante si. Se fosse verdade que tudo vai bem, não haveria nenhuma necessidade de demonstrá-lo, porque não existiria erro, que é uma coisa má, de pensar que o mal não existe, uma vez que todo sofrimento não passa de uma ilusão de nossa mente. Então a existência da mente é maior do que todos os males. Alguns provérbios panteístas são: não há mal que não venha para o bem, ou ainda, o homem é um aprendiz, e a dor é o seu professor. Ninguém conhece a si mesmo, senão até que tenha sofrido. Esses provérbios são usados para dizer que a dor é uma advertência de uma desordem, e vem para nos fazer procurar um tratamento. Ora, se há necessidade de tratamento, então é porque as coisas não vão bem. E se não vão bem, vão mal. Sendo assim, o mal existe, e as consequências precisam ser resolvidas. Não são mero movimento natural, mas são desvio de um padrão melhor. E esse desvio do padrão melhor só pode ser corrigido quando se admite que aquilo é um mal, o mal existe e tem que ser corrigido. Aquela ação tem que ser corrigida, tem que ser trocada por uma ação que conduza a um bem. Ok? Então com isso temos essa interação entre o bem e o mal. Evitar o mal e procurar o bem. Hedonismo. O hedonismo busca o prazer como o único e definitivo sentido da vida. Então tudo é justificado e não existe pecado, mas sim a busca justificada do prazer que dá significado à existência. O termo hedonismo vem do vocábulo grego hedone, que significa prazer, deleite, aprazimento. O hedonismo afirma que o principal, ou mesmo único alvo da vida humana é a obtenção do prazer, paralelamente à tentativa de evitar a dor e o sofrimento. Alguns hedonistas, como os filósofos gregos Aristipo e os cirenaicos, asseveravam que o prazer é o único bem que realmente existe. Eticamente falando, o hedonista só se importa com os interesses próprios. Por isso ele é extremamente egoísta. A filosofia hedonista é a teoria que sustenta que o melhor ou mais proveitoso que existe na vida é a conquista do prazer e evitar a dor. De maneira que a primeira pergunta que o hedonista faz é: proporciona-me prazer? Nem todos os hedonistas são viciosos, mas a tendência geral do hedonismo é apresentar todos os tipos de argumentos para se desculpar dos vícios, como o que é natural é belo e o que é belo é direito. O errar é humano. Foi um pequeno deslize. É fogo da juventude, etc. E por aí vai, né? Objeção: a filosofia hedonista é imoral e procura disfarçadamente colocar o paliativo da gravidade do pecado, ofuscando a linha divisória entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Essa teoria é o mesmo argumento luciférico que disse a Eva: certamente não morrerás. Gênesis 3:4. Tal como Eva, muitos têm se deixado levar pelo engano de homens hipócritas, que falam mentiras e têm a própria consciência cauterizada. Veja ainda Romanos 1:18-32. 1 João 2:15-17. Aí aquela frase, né, aquela terrível frase, que alguns com certeza já ouviram: faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Em alguns lugares temos visto aí uma paráfrase dela, como é proibido proibir, por exemplo, que tem se manifestado em algumas manifestações culturais, têm usado esse lema, né, esse frase como emblema dessa forma de pensamento. Então veja, qual é o problema dessa situação, essa busca hedonística aí do prazer? Se tivéssemos seres perfeitos, se tivéssemos criaturas perfeitas, como por exemplo Paulo numa carta, ele diz assim, que para o puro todas as coisas são puras. Mas para quem todas as coisas são puras? Para o puro. A sua forma de pensar é pura, as suas intenções são puras, a sua ação é baseada nessa pureza. Então ele não olha para as coisas distorcidas, ele não olha para as coisas pecaminosas, para as coisas detestáveis, né? As coisas que atentam contra Deus, contra a sua ordem perfeita. Ele tem interesse por aquilo que é perfeito, aquilo que é puro. Então ele busca aquilo que é puro. Então todas as coisas são puras para os puros. Agora, o problema do hedonismo: buscar o prazer. O prazer é a medida de todas as coisas.
quando se busca esse tipo de prazer, não necessariamente esse prazer advém da busca de algo que seja bom. Mas muitas das vezes aquele que foi corrompido pelo pecado, que está dentro da existência humana e que torna o homem distorcido, deturpado, torna o homem prejudicou, né, a sua constituição, faz com que ele tenha prazer em algo que é nocivo. Essa distorção que o pecado causou na natureza humana, que era perfeita, que buscava aquilo que era puro, buscava aquilo que era bom, aquilo que agradava a Deus, porque agradava também a si, porque ele estava isento desse elemento maligno. Então, para este homem, a liberdade é simplesmente uma forma de externar a sua natureza pura. Só que e o homem que está afetado pelo pecado? E o homem que está contaminado, que a sua natureza foi deturpada pelo pecado? Esse elemento destruidor dentro dele faz com que ele tenha prazer em algo que é nocivo para si e é nocivo para os demais. Então, a este homem, o prazer como medida de todas as coisas será uma forma de potencializar a sua busca pela destruição. Então ele buscará coisas que destroem a si, através do vício, através da promiscuidade, através da violência, tá certo? E buscará coisas que destroem também aos seus semelhantes. Quando, por exemplo, o prazer dessa pessoa, o prazer, por exemplo, desse homem adulto de se relacionar com pessoas menores de idade. E aí temos aquele que tem uma visão lúcida acerca de certo e errado, diz: não, isso é pedofilia. Esse tipo de relacionamento é um relacionamento baseado em pedofilia. Causa dano ao menor de idade. Causa dano a essa pessoa que estava na sua inocência ainda, que não tinha poder de escolhas. Essa pessoa que não sabia discernir entre a direita e a esquerda ainda, para poder tomar uma decisão de se relacionar ou não com você. Se você assim o fizer, você está transgredindo uma lei. Qual é a lei? A lei que diz que você tem que respeitar a inocência dessa criança. Você tem que zelar por ela, cuidar dela, para que ela, quando adulto, tome as suas escolhas. Então, por exemplo, a pedofilia põe um limite nisso. Essa caracterização da pedofilia. Agora, se você descaracterizar a pedofilia, se você disser, não, tudo é prazer, tudo é possível, tudo é proibido proibir, tem que permitir tudo, então logo cai esta barreira, cai esse limite. Assim, pessoas que tinham esse desejo insano, esse desejo destrutivo, vão encontrar nisso uma potencialização para a manifestação de seus desejos destrutivos, né? Desejos que destroem a si e destroem a juventude, por exemplo, destroem a inocência de uma criança. Então, necessariamente há sim, existe a intensa necessidade de se definir entre o que é aceitável e o que não é aceitável. De se definir entre aquilo que é correto e aquilo que está incorreto. Definir entre aquilo que é possível e aquilo que tem que ser negado. Quando se define entre aquilo que é possível e aquilo que tem que ser negado, necessariamente vai ter que se limitar, cercear algumas possibilidades de prazer. Então, pessoas que têm prazer nisso, mas que isso é errado, por exemplo, a pessoa tem prazer em matar. Por que ela tem esse prazer em matar? Porque ela está afetada por um pecado que destruiu sua natureza. Se ela estivesse no estado perfeito, ela não teria prazer em matar o seu semelhante. Ela teria prazer em ver o seu semelhante tão feliz quanto ela. Ambos vivendo uma plena felicidade, ambos vivendo uma plena satisfação, se respeitando, desfrutando ambos de uma felicidade perfeita, uma plena comunhão. Mas não, a sua natureza foi deturpada pelo pecado. O pecado destruiu a sua constituição. Aquilo que foi feito perfeito por Deus agora está deturpado. O seu pensamento, os seus desejos, os seus prazeres estão distorcidos. Essa distorção da sua forma de experimentar o prazer leva a ela a ter prazer, por exemplo, em ver o sofrimento do outro. Quantos psicopatas estão soltos por aí? Que veem o sofrimento do outro e isso não lhe causa nada. Que não atinge áreas da sua consciência, do seu cérebro, do seu organismo, que lhe causem repulsa. Como uma pessoa normal, uma pessoa
natural, uma pessoa ajustada, olha para uma situação de dor e sente empatia por aquela situação. Sente dor também. E evita aquela situação. Evita para si e evita para o seu semelhante. Não quer que aquela situação exista. Nega ela como uma situação necessária. Entende que aquela situação tem que ser cancelada. O determinista diz, não, deixa acontecer, aquilo já está determinado. O panteísta diz, não, isso é uma ilusão de mal, isso na verdade é necessário. O hedonista diz, não importa se me dá prazer. Então veja, o hedonista ele está potencializando algo que na verdade será nocivo para si e para os demais. Então só buscar o prazer não é suficiente, tem que entender se esse prazer está de acordo com o que é correto, com o que é certo para si e para os demais. Por exemplo, com o que está de acordo com o plano perfeito de Deus. Deus é um ser puro, perfeito e que não foi afetado pelo mal. Então Deus é o nosso parâmetro. O ser de Deus, a lei de Deus, a palavra de Deus é o nosso parâmetro. Se nós nos pautarmos por semelhantes, muitas das vezes olhamos para esse semelhante e entendíamos que ele era um referencial, e muitas das vezes ele, por ser também um ser falho e cometer falhas, torna-se um referencial negativo, um referencial distorcido. Então não podemos nos pautar totalmente pelas pessoas que estão em volta, temos que nos pautar por um ser que não foi afetado pelo mal, porque o mal, quando entrou na existência, afetou, descaracterizou, deturpou a natureza humana. E a natureza humana deturpada, muitas das vezes, tem prazer naquilo que não era para ter prazer, aquilo que era para ter repulsa. Mas por a sua natureza estar deturpada, aquilo lhe causa prazer. E ela, ao buscar aquele prazer, causa danos a si e aos demais. Então, o hedonista não pode fazer do prazer o sumo bem e invalidar todas as coisas em vista da busca do prazer. Porque se nós derrubarmos certos tabus, se nós derrubarmos certos limites, estaremos todos nos colocando como vítimas dos psicopatas, vítimas das pessoas distorcidas, vítimas das pessoas que não têm empatia, das pessoas que não têm amor pelo próximo. Então todos poderão realizar o seu prazer, porque o único intuito é a busca do prazer. O prazer é o limite, o prazer é a medida de todas as coisas. Isso causará, com certeza, e tem causado, e com certeza levará a sociedade a uma destruição. Sobre a ciência cristã apresenta uma nova forma de gnosticismo, que afirma que Deus é o sumo bem e o mal, bem como o pecado, é na verdade uma ilusão que decorre da crença, da interferência de coisas além do sumo bem, que é Deus, sendo assim o pecado é uma ilusão. E aí temos a ciência cristã, uma reinterpretação de algumas filosofias que já estavam graçando aí pela humanidade, né? Já tinham se manifestado, entendíamos que tinham desaparecido, mas que na verdade nunca desaparecem, né? Em algum determinado momento da história são trazidas à baila novamente por alguns pensadores. E aí temos, por exemplo, aqueles que constituem a ciência cristã, a chamada ciência cristã, né? Pseudo-ciência cristã. Na verdade, cristã não tem nada. Ciência cristã é o nome de uma denominação que desde o ano de 1875 vem ocupando espaço no campo das denominações cristãs históricas. Trata-se de um movimento centralmente organizado que possui templo de adoração e líderes. Seu templo sede fica em Boston. A fundadora desse movimento foi Mary Baker Eddy, que, influenciada por várias correntes filosóficas, ela bebeu nessas fontes, reinterpretou a sua maneira e lançou seu movimento. Chegou a muitas conclusões inovadoras. Ela foi criada num lar extremamente calvinista, que afirma a predestinação. E não somente a predestinação, que afirma o predeterminismo. Então a predestinação não tem problema nenhum, é uma doutrina bíblica. O problema é o predeterminismo. No congregacionalismo da Nova Inglaterra, não conformada com a doutrina, novamente a predestinação, geralmente é colocada de uma forma distorcida, né? A doutrina predeterminista, onde uma pequena minoria é salva e o grosso da humanidade vai para o inferno, ela começou a pensar em algo diferente. Isso aí, certamente, revolta muitas pessoas, né? Pensar que pessoas foram criadas e determinadas de antemão que fossem para o inferno. Isso é uma interpretação incorreta da Bíblia. Isso não tem fundamento, não tem base bíblica. Isso são pressupostos humanos. Após um período de grande sofrimento que passou através de uma enfermidade,
Ela teve uma revelação mística e por fim foi curada. Ela acredita que a iluminação espiritual foi a razão da sua cura física, pelo que a cura mental e espiritual tornou-se uma das práticas mais salientes que a Igreja da Ciência Cristã não tardou a desenvolver. Toda a doutrina da ciência cristã parte do pressuposto de que o mundo material é uma ilusão resultante da ideia ou do espírito, e o que é verdadeiramente real é Deus e o seu ideal. O termo mente é apenas sinônimo de alma, espírito ou vida. O mal é algo ilusório, pois a perfeita vontade de Deus, que emerge da mente divina, não pode incorrer em erro. O mal está associado à matéria, e entre os seus efeitos encontram-se as enfermidades. O pecado é a crença que resulta em aceitarmos a existência real de outras mentes, quando na realidade só existe a mente divina e a nossa participação na mente divina. O pecado, pois, consiste em crença falsa. A enfermidade é uma crença falsa. A cura ocorre quando a ilusão da enfermidade é corrigida pelo pensamento iluminado e inspirado pelo Espírito. A doutrina fundamental desse sistema é a regeneração do pensamento através da compreensão espiritual. A cura física segue-se facilmente a essa percepção. O homem é o ideal de Deus e pertence por direito a uma ordem na qual não existe nem enfermidades, nem pecado, nem tristeza, nem morte. As escolhas são meras ilusões da mente mortal. Elas não têm existência real, exceto para aquelas que pensam que elas são reais. Objeção. A ciência cristã é um pouco de vários pensamentos filosóficos adotados por Mary de Ed. Grande parte dessa doutrina é composta de panteísmo. Com respeito ao pecado, a Bíblia condena-o como uma violação positiva da lei de Deus, como uma verdadeira ofensa que merece castigo real no inferno real e não ilusório. Os defensores da ciência cristã só vão perceber que o pecado e o inferno são algo real quando eles comparecerem perante o tribunal do grande trono branco, que é relatado em Apocalipse 20, 11 ao 12. Então, encerrando, ciência cristã é nova forma de gnosticismo. É uma releitura do gnosticismo. A matéria é algo mau, criado pelo demiurgo. Deus é sumo espírito. O homem tem que, através da gnose como conhecimento, novamente a Mary quer ressuscitar o gnosticismo, né? Então o conhecimento, para certos iniciados, é uma forma de elevação acima da matéria. Essa elevação acima da matéria promoverá o contato com o ser perfeito, e assim libertará o homem de todo o mal. Problemas disso. Não tem fundamentação bíblica, né? Então ela pode até dizer que é cristã, mas não é. Ela está, na verdade, ludibriando aqui. Está vendendo um produto falso. Então, diga, é uma ciência gnóstica. Agora, pega mal, né? Ela quer vender o seu produto para os cristãos. Só que como é que ela vai vender um produto gnóstico para os cristãos se os cristãos conhecerem o que é a verdade? Agora, qual é o problema? Os cristãos conhecem? Muitos dos cristãos que são pegos nisso aí são simplesmente pessoas ignorantes em relação à sua fé. Pode até ser pessoas de alto conhecimento tecnológico, filosófico, nas ciências humanas, mas não em relação à palavra de Deus. São ignorantes em relação à palavra de Deus. E toda pessoa que caminha pela fé sem conhecer a palavra de Deus, ela é cega, ela está sendo guiada por outras. Ela pode ser guiada para um erro sem sequer perceber. E é o que acontece com muitos em relação a essa pseudociência cristã. De cristão aqui não tem nada. Isso aqui é a ciência gnóstica, que afirma que a criação, na verdade, é um mal. Sendo que a Bíblia fala, em João, já citei aqui, novamente reafirmo, tudo foi feito por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Assim, dizer-se cristão é necessariamente aceitar esta realidade, de que tudo foi feito por ele. Então, este mundo aqui foi feito por ele, não é uma ilusão. E o mal neste mundo também não é uma ilusão. O mal nesse mundo é deturpação deste mundo. Este mundo foi feito por ele, foi feito perfeito. Por que não está perfeito? Por causa da entrada do mal no mundo. Por que o mal entrou no mundo? Porque seus seres volitivos assim o quiseram. Deram as costas para a vontade perfeita e fizeram a sua própria. Ao fazer a sua própria vontade, cederam à vontade incorreta, a vontade destruidora, que deu lugar ao mal. Uma vez que o mal entrou, causou males e danos. Negar isso não é resolver. Primeiramente, conscientizar-se, aceitar e buscar correção. Como é que se busca correção? Submetendo-se totalmente à vontade de Deus.
a vontade de Deus perfeita trará solução ao mal que é existente, mas que será resolvido.